SCP-456. Percevejos soporíferos. Classe do objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. A colônia SCP-456 deve ser mantida em uma sala de contenção selada. O pessoal que entrar na área de contenção deve usar trajes de risco biológico de nível 1 para evitar ser mordido por SCP-456, e os trajes devem ser tratados com inseticida ao sair do recinto. Quando não estiver sendo usado em experimentos, SCP-456 deve ser alimentado com 70 ml de sangue humano ou animal por 100 insetos, semanalmente. SCP-456 é uma variedade do percevejo comum, Cimex lectularius. Além de um anticoagulante, SCP-456 injeta dados expurgados ao picar seu hospedeiro, fazendo com que o cérebro produza adenosina, endorfinas e um narcótico identificado como um análogo do fentanil. Como resultado, vítimas de infestações de SCP-456 experimentam euforia e sonolência crescentes conforme o número de insetos aumenta, eventualmente dormindo 24 horas/dia. SCP-456 foi identificado após vários indivíduos serem encontrados mortos em suas casas, sofrendo de vários graus de desnutrição, perda de sangue e toxicidade de narcóticos. SCP-456 continua a ser um problema na natureza. Para reduzir o número de infestações, o CDC emitiu um relatório falso de que percevejos transmitem malária e devem ser exterminados quando encontrados. Adendo: 4 Classe D foram requisitados para a exposição ao SCP-456, para determinar efeitos de longo prazo. Experimento 456 D 17.514 exposto a SCP-456 e alimentado com rações padrão, mas sem nenhum outro tratamento especial. Após 17 dias de exposição, D 17.514 dormia constantemente e não conseguia cuidar de si mesmo. O sujeito morreu de desnutrição desconhecido dias depois. Experimento 456 D 17.515 exposta a SCP-456 e alimentada intravenosamente quando incapaz de cuidar de si mesma. O sujeito morreu devido à perda de sangue após desconhecido dias. Experimento 456 D 17.516 exposto a SCP-456, alimentado intravenosamente e recebendo transfusões de sangue periódicas conforme necessário. O sujeito morreu de overdose de narcóticos após desconhecido dias. Experimento 456 D 17.517 exposto a SCP-456, alimentado intravenosamente e recebendo transfusões de sangue periódicas, além de pequenas doses de um antagonista narcótico. O sujeito sobreviveu por desconhecido dias e estava sustentando uma colônia de desconhecido insetos na conclusão do experimento. D 17.517 foi detido para tratamento amnésico e realocação em desconhecido. Adendo: a Força Tarefa Móvel J-10, Danfeds, está investigando um relatório de que um cartel de drogas localizado em Desconhecido, México, está sequestrando membros do público, criando o SCP-456 e extraindo os narcóticos produzidos pelas vítimas sob a cobertura de agentes da DEA. Qualquer um que for pego usando o SCP-456 dessa maneira deve ser demitido.